Menina de Ivan Ângelo. Oh, ela sabia cada vez mais. Sentar-se concentrada, contar até um número, por exemplo 10 ou 12, e esperar agudamente um acontecimento importante. Era seu exercício mais impreciso, mais despido de maldade, porque ela não escolhia o que ia acontecer. Só fazia acontecer. Havia outros menos intensos. Gritar "Ah!" de olhos fechados e, abrindo-os, esperar que tudo houvesse desaparecido. Colocar a mão molhada na testa e acompanhar aquele sangue mais frio passeando no seu corpo. Imóvel e muda, obrigar a fruteira de cristal brilhante a estilhaçar-se no chão com a força do pensamento. Passar sem comer um dia inteiro para preocupar a mãe e ouvir deliciada: Ana Lúcia, você me mata. Entretanto, era o esperar que algo importante acontecesse quando contasse até 12 ou 10, que lhe dava aquele segundo de vida intenso, do qual ela saía sempre um pouco mais velha, e apressava sua respiração, como um cansaço ou um beijo de Guilherme e Nilsa. Horas depois, ou nos dias seguintes, quando ouvia as pessoas grandes conversarem segredos ou comentarem graves um fato recente, dizia-se plena de poder, ela mesma perplexa ante as suas possibilidades. Fui eu que fiz. Achava péssimo ir à escola. A professora era horrível. As coisas que mais gostava: pensar sem ninguém por perto, porque aí podia ir avançando até se perder, brincar de santa, dormir, comer doce. Bom mesmo era fazer nada, nem pensar. Mas isso só às vezes conseguia. E era impossível gozar do momento, sempre passado. Pois quando o sentia, ele já acabara, ela já começara a pensar. Ter aquilo na mesma hora seria morrer? Perturbava-se ela com o pensamento, cada vez sabendo mais. Sim, cada vez sabendo mais. Sempre sentira esse mistério, não ter pai. Ela, que podia tanta coisa, afinava-se embaraçada de não conseguir dizer papai do modo de Tita ou Nina. Era a única coisa que faziam melhor do que ela, dizer papai. A diferença talvez só ela percebesse, sutil. Sentia que papai era uma coisa que se tem sempre, como mãe ou roupas. Tita e Nina sabiam que aquela era uma vantagem. Cadê seu pai, Ana Lúcia? Está viajando. Disseram-lhe isso. Já tinha escutado ou inventara? Ah, cada vez sabia mais. Sempre mais. Guilherme e Nilsa não se beijavam perto da mãe. Se ela chegava, as mãos ficavam quietas nas mãos. A respiração ficava mansinha e não havia nada mais interessante para olhar da janela do quarto. Beijar devia ser proibido, ou pecado. Sabia mais, sempre mais. Ana Lúcia, seu pai ainda está viajando? Está. Mentirosa, sua mãe é desquitada. Ficou impotente diante da palavra desconhecida. Uma coisa nova. Ainda não sabia se podia saber de que lado olhar para possuí-la toda. Desquitada. Desquitada. Jamais perguntaria a Tita. Era uma alegria que não lhe daria. Ficou uns instantes sem saber como sair ilesa dessa armadilha. Tita, corada e brilhante de prazer na sua frente. E que é que tem isso? Tita desmontou como um quebra-cabeça. Ana Lúcia balançara o tabuleiro. Jamais teria medo de Tita. Ela sempre dependia demais das coisas de fora dela, de um gesto, de uma palavra, como desquitada ou parto. Desquitada. Passou dias tentando solucionar sozinha. Seria uma coisa como burra, feia? Não, não parecia. Flor? Flor parecia, mas não explicava nada. Orquídeas, rosas, sempre vivas, desquitadas, parecia. Mentirosa, sua mãe é desquitada. Tita dissera como quem diz... O quê? Sem vergonha. Sim, como quem diz sem vergonha, olhando de frente e esperando um tapa. Nesses dias, amou a mãe com muita força, amou até sentir lágrimas, defendendo-a contra a palavra que poderia feri-la, desquitada, sem vergonha. Pensava a palavra de leve, com receio de ferir a mãe. Experimentava baixinho torná-la mais suave, molhando-a de lágrimas e amor. Desquitadinha, sem vergonhinha. Mas a palavra sempre agredia,
sempre feria. Sentada no chão, picando retalhinhos de pano com a tesoura, amava a mãe intensamente enquanto ela costurava rápida, bonita mesmo com aqueles alfinetes na boca. Chegava alguém para provar vestidos, a mãe mandava-a sair. Era feio ver gente grande mudar de roupa, a mãe dizia. Saía contrariada por deixá-la exposta à palavra, em perigo. Abria-se a porta e ela entrava de novo, amando, amando. Estava cansada dessa obrigação, e só por isso duvidou de si. Subitamente um dia ao tomar o leite para dormir. Desquitada não podia ser como sem vergonha. Podia até ser pior. E quem sabe podia ser melhor. Respirando fundo e observando-se, ela seguia pronta para novas descobertas. Refugiou-se no sono. No dia seguinte recomeçou. Mais uma vez preocupava-se com a palavra. Agora, não nova, mas mistério, sombra. Não se arriscava a dar um palpite. Havia o perigo de outro engano. A professora feia pergunta no fim da manhã, recolhendo os cadernos, se alguém tem alguma dúvida. Ana Lúcia sente-se emocionada. Por que não a professora? Talvez ela fosse boa. Talvez dissesse logo que é esquitada. Talvez dissesse na mesma hora, sem muitas perguntas como por que é que você quer saber uma coisa dessas? Levanta-se tímida, insegura. Já de pé, desiste. E não sabe se senta ou chora. O que é, Ana Lúcia? A voz da professora mansa, mas não ajudando. Não pergunto, não pergunto. Teima Ana Lúcia ganhando tempo. O que é? A voz insiste. As meninas riem insuportáveis. Helenice e seus dentes enormes impossibilitando tudo. Ana Lúcia sente que vai chorar. Estar perto da mãe é o que mais deseja. Sente-se, ordena a professora irritada. A máquina de costura avançava decidida sobre o pano. Que bonita mãe era com os alfinetes na boca. Gostava de olhá-la calada, estudando seus gestos, enquanto recortava retalhos de pano com a tesoura. Interrompia às vezes seu trabalho, era quando a mãe precisava da tesoura. Admirava o jeito decidido da mãe de cortar o pano. Não hesitava nunca, nem errava. A mãe sabia tanto. Tita a chamava de... como quem diz... Tentava não pensar nas palavras, mas sabia que na hora da tentativa tinha-as pensado. Oh, tudo era tão difícil. A mãe saberia o que ela queria perguntar-lhe intensamente agora, quase com fome, depressa antes de morrer, tanto que não se conteve e... Mamãe, o que é desquitada? Atirou rápida com uma voz sem timbre. Tudo ficou suspenso. Se alguém gritasse, o mundo acabava ou Deus aparecia, sentia Ana Lúcia. Era muito forte aquele instante, forte demais para uma menina. A mãe parada com a tesoura no ar, tudo sem solução, podendo desabar a qualquer pensamento. A máquina avançando desgovernada sobre o vestido de seda brilhante, espalhando luz, luz, luz. A mãe reconstruiu o mundo com uma voz maravilhosa e um riso. Eu precisava mesmo explicar para você a situação. Mas você é tão pequena. Olhou a filha com carinho, procurando o jeito mais hábil. Pouco mais de 7 anos, o que poderia entrar naquela cabecinha? Desquitada é quando o marido vai embora e a mãe fica cuidando dos filhos. Pronto, estou livre, sentiu Ana Lúcia. Desquitada, desquitada, desquitada. Repetia sem medo, sentia-se completa e nova. Alegrou-se por não precisar amar a mãe com aquela força de antes. Sendo apenas uma menina, poderia cansar-se, e então o que seria da mãe? Bom que desquitada não fosse um insulto. Bom mesmo. Deixava-a livre para pensar e não pensar. Coisa tão difícil que... Marido é o pai? Ela quis confirmar, conquistando áreas que as outras crianças tinham naturalmente. A mãe sorriu e confirmou. Tita sabia dizer papai, porque a mãe não era desquitada. E a Ana Lúcia aprendendo, descobrindo. Havia muita coisa em que pensar naquela conversa. Por exemplo, o que ela chama de marido é o que eu chamo de pai. Essa é uma diferença entre mãe e filha. Ela sabia cada vez mais.